Querido, abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Glória a Jesus, amém. Nós aplaudimos a palavra de Deus. Oh, glória. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos, amém. Aleluia, ela quem tem o efeito de mudar, de transformar a nossa vida, amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Quero aqui, hoje, em nome de Jesus, aleluia, na unção do Espírito Santo, ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta tarde, enquanto estava ali em casa meditando, orando, falando com Deus. De Apocalipse capítulo 2, versículo 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, diga assim, Pérgamo, amém, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Sem demora pelejarei com espada da minha boca. Amém? Aleluia. Amém, querido? Portanto, arrepende-te, se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com espada da minha boca. Amém. Senhor, a tua palavra está diante de nós, este texto maravilhoso, que eu tenho muitos a nos ensinar. Ó Deus, ó Deus, o Senhor nos ensina com as cartas que o Senhor escreveu às igrejas da Ásia naquele tempo. Ó Deus, nós estamos aqui no século 21, no ano de 2018, ó Deus, na Igreja Batista Livre aqui da região do Ouro Verde. Ó Deus, por isso nesta noite, nós que estamos aqui, clamamos a tua ajuda sobre esta palavra. Eu lembro a ti que eu não sou ninguém, quase nada, ó Deus, sou teu servo, aleluia, e esta palavra é para mim, é para nós nesta noite, ó Pai, eu retiro-me, ó Deus, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus eu oro e te agradeço, amém. Aleluia. Muito bem, querido, eu quero pensar com você nessa noite sobre o tema vencendo o mundanismo, amém? Diga assim, vencendo o mundanismo, amém? O que é o mundanismo? É aquilo que está no mundo, é o sistema mundano, amém? Nós estamos como crentes, nós sofremos com tudo isso, porque há uma pressão que o mundo faz sobre nós, querendo nos fazer desistir, querendo nos fazer parar, amém? Há quantos aqui nessa noite, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos aqui estão sendo pressionados? Se nós formos abrir aqui, todos nós levantaríamos as mãos, porque nós somos pressionados todos os dias a desistir. Quantos aqui, ó Deus, tem cedido? Nós pregamos aqui esses dias sobre a igreja de Éfeso, porque eu estou pregando nesse dia sobre as cartas que Jesus ditou a João em Pátimos, as igrejas, Jesus escreveu as igrejas que tinham ali na Ásia, e esta carta que nós lemos hoje é direcionada à igreja de Pérgamo. Por quê? Porque a igreja de Pérgamo sofria uma pressão do mundo ao seu redor. Nós falamos da pressão que sofria a igreja de Éfeso, quando Jesus fala assim, ó, tem uma coisa contra vós, que abandonaste o primeiro amor. Então uma das marcas do crente é amar, amém? Jesus está ensinando isso, nós temos que amar. É o crente que não ama, o crente que não se esforça em amar,
Jesus falou assim, ó, ame a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele definiu todo o Antigo Testamento com esta frase. Ele definiu. Então qual é a marca do crente, irmã Lourdes? É o amor. Você precisa amar o teu próximo. Amém? Amém ou não? Amém. E aí a gente falou sobre isso, sobre eu amo. Diz que ama, mas você tem que provar que você ama. Tem que provar. Nós falamos aqui na quarta-feira sobre uma outra marca da igreja de Esmirna. Qual é a marca da igreja de Esmirna? O sofrimento. A igreja de Esmirna, Jesus vai até ela e diz assim, conheço a tua pobreza, mas na verdade sois ricos. A igreja de Esmirna, embora Esmirna fosse uma cidade rica, imensa, de muita riqueza, a igreja cristã naquele lugar era muito pobre. Porque uma das coisas, meu irmão, que marca a vida do crente é o sofrimento. Eu não estou dizendo aqui que você tem que sofrer, que você tem que sair daqui e falar, agora eu vou. Não é isso. Sabe que tipo de sofrimento que é, irmão? É o sofrimento por amar, por servir, por obedecer a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, aleluia, todos nós que servimos a Deus sofremos. Se você não tem sofrido por causa de Cristo, é porque a tua vida, ela não está nos parâmetros cristãos. Você não tem sido um verdadeiro cristão, porque o cristão, ele sofre. Nós sofremos, irmão. Sofremos em servir a Deus. Nós somos muitas vezes perseguidos. Então a igreja de Esmirna era perseguida pelo sistema. Ninguém negociava com eles, havia um sofrimento. Eles tinham dificuldades para comprar as coisas do mercado para comer, não conseguiam. Por quê? Porque eles não negociavam valores. Sabe quando é que nós sofremos? É quando nós não negociamos valores. É quando nós damos valores aos valores de Deus, aos princípios mundanos. E aí o mundo, que é o contrário de tudo isso, vem e quer nos comprimir, e quer nos fazer ceder. E nós pregamos aqui na quarta-feira sobre Esmirna, a igreja que não cede. Sabe, querido, tem muito crente aí que cedeu já faz tempo demais. Tem muito crente aí, irmão, e Deus está procurando aqueles que não cedem. Jesus falou assim, aquele que perseverar até o fim. Quem é que persevera, irmã Josiane? É quem não cede. Mas o sexo ilícito no mundo é normal. Mas eu sou crente, eu não sou sujeito a essas coisas. Mas no mundo o sexo antes do casamento é normal. Mas para o mundo, isso é mundanismo. Você vê a batalha que é. No mundo, nós vamos entender isso aqui. Então a igreja de Pérgamo, Jesus está assim, falando com eles. E eu quero ver aqui uma introdução com você. Jesus está falando com as igrejas da época, mas esta mensagem é para nós nos dias de hoje. Amém? Essa mensagem não é só para a igreja daquele tempo, também servia para aquele tempo, mas serve para você e para mim hoje. Jesus destaca algumas coisas sobre a igreja dele, algumas coisas que devem fazer parte da igreja dele. Aí eu já falei aqui, Éfeso ele fala sobre o amor, Esmirna ele fala sobre o sofrimento, a cidade, olha para você ver, e nessa cidade, a cidade de Pérgamo, irmão, esta cidade era uma cidade muito rica. Nesta cidade, era uma cidade cheia de montanhas. Sabe, essa cidade, ali existia, irmão, nessas montanhas, vários altares construídos a deuses enganosos. Se você procurar na internet, você vai encontrar uma escadaria enorme numa montanha lá. Eu vi hoje, eu ia trazer a imagem, mas acabei não trazendo. Mas o maior templo que existia nesse tempo na igreja de Pérgamo, nas montanhas de Pérgamo, era um templo destinado a um deus chamado Zeus. Quem era Zeus? Era o maior deus dentro da mitologia grega. Sabe também o que existia ali? Olha para você ver. Era o contexto dessa cidade. Olha onde os crentes estavam. E Jesus fala para eles, Jesus fala assim, conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus fala do trono de Satanás?
ele está falando desses templos construídos ao redor da cidade de Pérgamo. Existia ali o templo construído a Zeus, e eles acreditavam nesses deuses. Sabe por quê? Por causa da mitologia grega. Pérgamo era uma cidade que ela cresceu muito dentro do reinado de Alexandre o Grande. Por exemplo, era em Pérgamo que existia a segunda maior biblioteca de manuscritos do mundo naquela época. Só a maior era em Alexandria, mas Pérgamo era, então era uma cidade de muita informação. Mas existia ali uma idolatria muito grande, e Jesus destaca que a cidade de Pérgamo era o lugar onde habitava o Satanás. Olha para você ver que interessante, irmão. Olha onde nós estamos vivendo. Percebe que esse contexto tem tudo a ver com a gente? Olha para você ver, havia templos ali a Atena, havia templos ali construídos a vários deuses, mas havia uma outra coisa, um outro templo construído que era destinado ao imperador. Porque quem governava tudo era Roma, e o imperador de Roma exigia adoração a ele. Sabe o que ele dizia? Ele falava assim, ó: não tem problema, você pode ser crente, você pode ser cristão, mas na hora que tocar o sino, na hora que foi exigido lá a adoração, você tem que adorar o imperador. Eles diziam uma frase mais ou menos parecida, que César seja louvado, alguma coisa nesse sentido, porque não tem problema, você podia dizer, Jesus é bom, César seja louvado. Eles tinham que dizer isso. Por que os cristãos de Pérgamo sofriam? Porque eles não submetiam a isso. Eles não submetiam. Mas o fato deles não submeter a tudo isso lhe traziam consequências horríveis para a sua vida. E eu quero continuar lendo a introdução. A cidade de Pérgamo começou a se destacar depois da morte de Alexandre o Grande. Em 333 a.C., ela foi a capital da província da Ásia por quase 400 anos e capital do reino de Seleucida até 133 a.C., quando foi anexada ao Império Romano. Essa cidade ela foi dada, assinado um manuscrito, assinado um documento dizendo ela pertence agora ao Império Romano. Pérgamo era uma cidade muito idólatra. Nela havia um grande altar a Júpiter, que também era chamado de Zeus, e templos dedicados ao imperador, a Atena, a Dionísio, a Esculápio, o deus da cura, identificado por uma serpente. Sabe o que eles faziam em Pérgamo? Havia um templo que foi dedicado a Esculápio. Esculápio era o deus da cura. Eles acreditavam que quem curava era o Esculápio. Você já viu? Olha hoje, tem alguém aqui, não tem ninguém que estuda medicina aqui, mas olha o símbolo da medicina. Tem uma cobra. Olha para você ver como que a cultura grega está no nosso meio. O pastor Osmir falou sobre esses dias, sobre isso. E sabe o que eles faziam, irmão? Dentro desse templo, a Esculápio, eu estou falando para você aqui, para você entender um contexto daquele povo. Eu estou dizendo para vocês aqui que o que você sofre hoje, a sua perseguição, embora nós também somos perseguidos, mas a nossa perseguição é muito mais carnal do que você imagina. Não é uma perseguição que vem de fora, ela tem por fora, mas é muito mais dentro de nós. Olha o que eles faziam. O doente ia até o templo deste Deus, e lá havia um lugar onde havia muitas cobras, as cobras serpentes para lá e para cá. E sabe o que eles faziam para curar? A pessoa deitava no chão e deixava-se aquelas cobras vir, enrolar nele, e ficava ali muito tempo. Eles acreditavam que aquilo curava o doente. Olha para você ver a cultura daquele tempo. Por isso Jesus disse: este lugar é trono de Satanás. Jesus fala assim: eu conheço o lugar onde habitas. Ele fala: eu conheço. Então, olha para você ver que contexto. Se considerarmos a analogia pela qual se compara as 7 igrejas da Ásia, entre as 7 igrejas da Ásia, Pérgamo representa a igreja mundana naquele tempo. Era uma igreja, sabe por quê, irmão? Era difícil.
Você imagina, o imperador exigia adoração, mas não se importava. Você tem que me adorar. Você pode ter o teu Deus aí, mas você tem que dizer, César seja louvado. Então havia essa situação, e isso é pressão, irmão. É pressão, porque a Bíblia ensina que só há um que deve ser adorado. Amém? A Bíblia ensina. Uma das características dos judeus, nós estamos estudando sobre a cultura dos judeus, o judaísmo, uma das características dos judeus. Os judeus é um dos únicos povos, aleluia, o único povo. Por isso que o judaísmo tem tudo a ver com o cristianismo, porque o judaísmo é a única religião que propaga que só existe um Deus. É uma religião monoteísta, um Deus, um Deus só. Então isso para eles era loucura. Mas o homem, o cristão fiel, tinha que permanecer nesta fé, crendo no único Deus verdadeiro. Então, ele sofreu esse tipo de perseguição. E aí eu tenho uma pergunta para você. Será, só para você pensar, será que o mundanismo não está na sua vida, no meio da igreja nos dias de hoje? Ô irmão, porque o mundanismo é o sistema. Nós precisamos lutar contra o mundanismo. Paulo falou, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e contra os poderes tenebrosos deste mundo. O mundo é teu inimigo, não as pessoas, mas o sistema mundano. Então nós precisamos lutar contra isso como igreja. Sabe o que acontece, irmão? A igreja está perdendo a característica de ser uma igreja espiritual. Está perdendo. É verdade, está perdendo. E nós, olha aqui, nós precisamos prestar atenção. Como é que você se veste? Ah, pastor, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas como que é a sua conduta no teu trabalho? Por exemplo, estão contando piada lá. E aí? Você participa, dá risada? Como que é isso aí? Então, será que o que é que você assiste? O que é que você lê? O que é que você vê na internet? Quem são as pessoas que estão na agenda do teu celular, que te envia mensagem de WhatsApp? Quem são aqueles que estão no teu Facebook? Essa semana, irmão, nós precisamos fazer a diferença, varão. Essa semana me mandaram um vídeo de uma pessoa nova, um rapaz que presta serviço na oficina, coletagem de lixo, de sucata, e eu peguei o telefone dele, eu não tinha, falei, quando eu precisar eu te chamo, e aí de imediato ele mandou um vídeo porcaria para mim, eu fui lá e eliminei, e eu não tive a oportunidade de conversar com ele, porque eu não quis mandar a mensagem, porque ele vai na oficina. Mas quando ele for na oficina esta semana, eu vou falar para ele assim, ó, se você mandar mais um vídeo desse para mim, eu vou cortar você do meu zap. Nós temos que ter essa atitude, irmão. Ou você recebe a mensagem, transfere para os outros ainda. Então, será que o mundanismo não está no nosso meio? Porque para isso é normal, para as pessoas que estão aí, é normal. Todo mundo manda vídeo pornográfico para mim. Ô irmão, para mim ninguém manda não, filho. Não manda não. O primeiro que manda, eu já cortei, e eu aviso, falo, vou colocar você no meu zap, mas se você mandar coisa errada para mim, eu elimino você. Porque nós temos que ter essa atitude. Ou nós somos ou nós não somos. Entendeu, irmão? Nós temos que ser crentes, parar de ficar andando em cima do muro. Tem gente andando em cima do muro, irmão, não sabe o que é da vida. Sabe como era reconhecido? Muitos crentes em Pérgamo cediam. Eles eram reconhecidos como os crentes. Você já viu falar do crente Raimundo? Essa igreja define muito bem isso aí. Está com o pé na igreja, o outro no mundo. Está em cima do muro. Está achando que está com Deus. Eu vou dizer coisa para você. Quem está em cima do muro não está com Deus. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes. Ou você é dele, ou você não é. Jesus falou assim, não tem como servir a dois senhores. Ou você serve um, ou serve ao outro.
Jesus fala, no último dia, aquele que não é nem quente e nem frio. Ele diz o quê? Aquele que é morno. O que ele diz? Ele diz, eu o vomitarei. Nós precisamos entender, irmão. E você e eu estamos aqui nesta noite, aleluia, para ouvir isso. Por quê? Porque ainda tem jeito, ainda dá. Amém? Então nós precisamos ter a atitude de crente. Ou nós somos de Deus ou nós somos do mundo. Se nós somos do mundo, já estamos perdidos. Deus respeita. Ah, pastor, eu não quero saber da palavra, não quero saber de Deus. Deus respeita, tudo bem, mas você vai colher a consequência. Ah, eu quero Jesus. Então você vai colher a consequência de servir a Jesus. Porque servir a Jesus é a melhor coisa da vida. Aleluia. Servir a Deus é bom, irmão, amém? Você tem esperança, aleluia, você tem o amor de Deus, né, para a sua vida, você tem a salvação de Deus, aleluia, você às vezes está sofrendo, mas está feliz, está dando glória, está exaltando. Olha, sofrimento não é motivo para você sair da igreja e não servir a Deus. Ah, pastor, olha, muitas vezes, quando nós nos fazemos de vítima dentro da igreja, muitos se fazem de vítima. Ai, ninguém me deu atenção. Ai, ninguém olhou para mim. Ai, ninguém me visitou. Ô meu irmão, se visita resolvesse, eu vou falar para você, tinha um monte de gente aí, ó, o que os pastores visitam. Aí sabe quem os pastores visitam? Os pastores visitam aqueles que têm mais dificuldade. E não é errado o pastor visitar, mas tem pessoas que o pastor visita e não tem jeito. Porque quando a pessoa quer, não precisa visitar. Eu visito, sabe como que eu visito? Eu visito quem chega na igreja. Visitei o Toninho, o irmão Toninho. Fui lá. Eu quero ir lá de novo. Às vezes não dá tempo, mas eu quero de novo, né, irmão Toninho? O bolo, meu Jesus amado, aquele bolo, eu aviso antes, fique tranquila. Mas eu sou pastor. Quantas vezes eu te visitei, Écio? Uma vez. Visita pastoral uma vez só, né, irmã? Já fui lá comer churrasco, aniversário, mas visita pastoral, falar sobre ministério, foi uma vez. Olha aí o Écio. Você percebe? Está entendendo, irmão? É claro, tem gente. O Écio está aí, ó, né, irmão? O Jonathan, 2 vezes visitei. O Jonathan está aí, ó, sofrendo por causa do evangelho, tentando organizar o tempo dele, mas está aí, é crente. Agora, quantos eu já visitei? Sabe quantas visitas eu recebi na minha vida do meu pastor? Nem lembra, minha mulher falou que nem lembra. Me visitou uma vez, eu lembro, foi jantar em casa, sabe por quê que ele me visitou? Porque estava separando eu para o ministério pastoral e tinha que conversar com a minha esposa, e então foi em casa numa janta. Vânia, eu já te visitei alguma coisa? Alguma vez? Não. Eu quis várias vezes, né, Vânia? Mas por quê, irmão? Você percebe que essas coisas, é claro que é importante o pastor estar na vida das pessoas, é importante, mas quem quer Jesus não fica dependendo de visita de pastor. Quem quer Jesus, ele se envolve com a obra de Deus. Pelo contrário, é ele que visita o pastor. Ô pastor, vim aqui na tua casa, precisando de alguma coisa, vou ajudar você. Ô pastor, vamos. É ele, vou tomar um café. O Écio, nós estamos, eu e Écio, nós almoçamos esse dia juntos, né? Gostoso demais. Fomos lá, almoçamos, né? Ele pagou o almoço, fiquei muito feliz. Aleluia. Ele falou que vai essa semana de novo, não vou nem levar carteira. Vamos, irmão Écio, né? Falei para ele que eu vou lá na churrascaria agora. Mas, irmão, nós precisamos entender, Deus é muito maior do que você imagina. Servir a Deus é bom demais. Ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua vida. O melhor da minha vida foi depois que eu conheci Jesus. Eu não tenho nada de bom para falar do meu tempo lá atrás. Nada! A minha vida era uma porcaria. Servir a Deus. Mas como eu fiz isso? Eu decidi. Eu vou andar com Jesus. Eu decidi, um mundo não pode. Quando você está decidido com Deus, você tem autoridade. O mundo não pode te destruir. Eu decidi ser homem de uma mulher forte. Eu decidi ser um pai de família. Eu decidi ser um homem de Deus. Eu decidi ser alguém que ama Jesus, obedecer a palavra de Deus. É fácil, não é?
A gente às vezes fica você fica doido, meu Jesus amado, que loucura, mas você não pode ceder, amém? Então, nós precisamos vencer o mundanismo. Diga para o seu irmão, irmão, você precisa vencer o mundanismo, amém? Como que você conhece alguém que é carnal e alguém que é espiritual? Porque o carnal é o que está envolvido com as coisas do mundo. O que é prioridade para ele? Não é o reino de Deus. Esse é o carnal. Você pode ver, o carnal ele não está nem aí. Não está nem aí com nada. Ele até crê em Jesus, mas ele não se envolve. Ele está envolvido lá, né? Com o trabalho, o dinheiro, as coisas, a vida. Agora o espiritual, o homem espiritual é aquele que se envolve com as coisas de Deus. Ele tem um monte de coisa na vida dele, mas sabe, às vezes a pessoa fala assim, ô irmão, ô irmã, você precisa trabalhar na obra do Senhor. Ah, pastor, para mim não dá não. Por quê? Eu tenho marido. Bem, marido é... Qual o problema? Tudo bem que quando o marido não é crente é mais difícil, mas se o marido é... Ah, pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu faço um monte de coisa. Ô irmão, mas Davi. O que Davi estava fazendo, irmãozito, quando Samuel foi lá ungir ele como rei? Ele, não é verdade, irmãozito? Chegou na casa de Jessé, pai de Davi, chamou todos os irmãos, Davi não estava lá. Estava todo mundo lá de boa, lá, sentadão, só esperando. Eu acho que é eu. Aí Samuel também achando que era um daqueles lá. Vai ser um desses aqui, que os meninos bonitos, os meninos fortes, bonitos. Vai ser um desses aqui. Deus falou para ele, não é nenhum desses aí. Sabe quem que Deus ungiu para ser rei de Israel? O Davi. Sabe o que Davi estava fazendo? Estava lá pastoreando ovelhas, trabalhando, envolvido, nem tinha sido convidado. Sabe por quê? Você acha que você faz muitas coisas, não tem tempo, eu não posso, eu não consigo, mas Deus te escolheu para fazer a obra dele. Deus te chamou para fazer a obra dele, para se envolver com ele. Ah, pastor, mas eu tenho um monte de coisa. Deixa um pouco dessas coisas, pelo amor de Deus. Você sabe qual é o meu sonho? Deus, me ajuda um dia a deixar tudo, para trabalhar e viver só para Jesus. Sabe qual é o meu sonho? Vir aqui nas partes da manhã, ter um gabinete pastoral, ficar aqui, orando, lendo a Bíblia, preparando o sermão, atendendo o povo, quem quer um aconselhamento. Sabe qual é o meu sonho? Ter um ministério de ação social aqui na igreja, aonde a gente se envolva com aquilo, aonde a gente deixa essa vida de tanto trabalho, fico doido com aquele trabalho, irmão, um monte de coisa, e por enquanto tem que trabalhar, tem que sustentar a família, mas o meu sonho é esse, deixar isso aí, e já deixei muitas coisas, irmão, por causa de Deus, amém? Então para com essa desculpa de achar que Deus... eu sou muito ocupado. Deus tem algo para a sua vida, Ele vai fazer algo através da sua vida, mas você precisa estar, o quê? Disponível, né, Gabriele? Tem que estar disponível. A Gabriele chegou na igreja há pouco tempo, posso falar, filha? Poucos dias chegou na igreja, tadinha. Já visitei o irmão Toninho, um servo de Deus, a irmã Lourdes, a irmã da irmã Fátima. Pensa nas irmãs crentes, para chuchu. Glória a Deus. Falei que ali é a irmã. Ah, pastor, eu quero me envolver. O que você fazia lá na outra igreja? Fazia isso. Falei, então eu quero me envolver. Quero me envolver com as coisas de Deus. Tem que ser assim. Amém? Você nasceu, você foi criado e chamado por Deus para produzir. Ah, você vai só... Não, Jesus falou assim, eu sou a videira, o Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, esse dá o quê? Muito? É muito fruto. Não é pouco, não é mais ou menos, é muito fruto. Jesus falou assim, e quem dá fruto, ele vem e poda para que dê mais ainda. Agora quem não dá fruto, é cortado, deixa secar. Ele está se referindo à videira, mas serve para mim, para você. Então você foi chamado para dar muito fruto. Não tem como dar fruto, amém, irmão? Se você for mundano demais, você tem que deixar o mundão, amém? Você tem que largar o mundão, amém? Então a pergunta, será que o mundanismo não está no meio da sua vida hoje? Porque eu falei tudo isso agora, parece que eu perdi o fio da meada. Não perdi. Porque quando nós estamos no mundão, envolvido com as coisas do mundo, com um pé lá e outro cá, o nosso ministério não cresce, a nossa vida, nós não se envolvemos, porque eu estou no mundo ainda.
O que é prioridade? O meu trabalho. O que é prioridade? Irmão, mundanismo. É claro que você tem que ter um equilíbrio aí. Mas o problema é que não tem equilíbrio. As pessoas, a maioria, estou falando isso, irmão, universalmente, nacionalmente dizendo, a maioria, o que é prioridade para ela é o que é para ele. A gente fala assim, eu amo Jesus, né? Vou largar tudo, vou deixar tudo. Deixa nada. No primeiro confronto você não deixa nada. Então, a gente precisa estar disposto a deixar, aleluia, o mundanismo para servir a Deus. Se nós olharmos para o nosso estilo de vida, qual seria a nossa resposta hoje? Se você olhar para dentro de você, qual seria a resposta? Se é mundano ou não? Para você pensar, irmão, amém? Jesus está orientando a igreja de Pérgamo a deixar o mundanismo. E agora eu quero entrar aqui em alguns objetivos para a nossa vida hoje, neste sermão. Então, olha para você ver, mas hoje eu posso aprender, o que eu posso aprender hoje com a igreja de Pérgamo? Primeira coisa, diga aí, anota aí, primeira coisa, fala assim, primeira coisa. Preciso dar crédito à palavra de Deus. Amém? Repita comigo, preciso dar crédito à palavra de Deus. Amém? Olha o que Jesus fala, ele diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Ele está mandando João escrever. Ele diz assim, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é uma espada afiada de 2 gumes, irmã Rita? É a que corta para todo lado. Ela vai, ela corta, ela volta, ela corta. Onde você... ele está se referindo à palavra de Deus. Olha para você ver, Hebreus, deixa eu ver aqui se está aqui o texto. Hebreus capítulo 4, versículo 12, não precisa abrir, você fiel, diz assim, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenção do coração. Ela é uma espada, ela penetra, ela vai onde ninguém vai. Então por que eu preciso dar crédito à palavra de Deus? Porque Jesus está falando, olha é eu quem estou falando com você, eu tenho a espada que corta para os 2 lados. O que é a espada que corta para os 2 lados? É a palavra de Deus. Amém? Sabe qual é o problema? Nós não damos crédito à palavra de Deus. Nós não damos crédito. Quando a Bíblia diz assim, sois a videira, eu sou a videira, Pai é o agricultor, vós sois os ramos, aleluia, todo ramo que está em mim, este dá muito fruto. Você percebe? Você tem que pensar assim, Jesus está falando que eu sou ramo dele. E que se eu sou ramo dele, eu posso dar fruto. E ele não está falando que é pouco fruto, é muito fruto. Então eu preciso começar a viver isso na minha vida. Mas a Bíblia, o texto de Malaquias que nós lemos sempre aqui diz assim, trazei à casa do tesouro todos os dízimos. O texto que o irmão leu hoje, 2 Coríntios 9,7 diz, cada um contribua segundo o propósito do teu coração, não por necessidade, mas com alegria. Por que nós não fazemos essas coisas? Nós temos dificuldade. Estou dando um exemplo, irmão. Tem, graças a Deus, a igreja aqui, o povo é fiel. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz, amai uns aos outros, como eu vos amei. Jesus falou isso. Por que a gente não ama? A Bíblia diz, amai os vossos inimigos. A Bíblia diz, sejam bem relacionados, tenham uma vida relacional com as pessoas, esteja o que depender de vós, procure estar sempre em paz com todos. Então nós não damos crédito a isso. É tantas coisas, mas Jesus está falando aqui, sabe por quê? Porque a única coisa que pode avaliar sua vida, se você é mundano ou não, é a palavra de Deus. Por isso que ela corta, porque ela vem, amém, sobre você, e ela te negativa ou ela te exalta. É ela que nos mostra.
Às vezes nós ficamos tristes porque nós erramos, porque a palavra de Deus condena algumas coisas que fazemos. E aí nós sofremos. Amém? Então, qual é o primeiro passo para você deixar o mundanismo? Você precisa dar crédito à palavra de Deus. Pastor, já ouvi isso várias vezes. Vou continuar falando isso, porque esta é a mensagem de Deus. Esta é a mensagem da palavra de Deus. O Senhor Jesus, olha para você ver, empregou criteriosamente os títulos que designou a si mesmo. Quer dizer, quando ele vai escrever, quando ele pede para escrever as cartas, irmão, ele fala assim, ó, por exemplo, quando ele manda escrever a carta a Efésios, ele reclama do amor da igreja, ele fala, ei, eu sou aquele que está no meio do candeeiro, hein? Quer dizer, eu estou no meio da igreja, ele está falando lá, eu estou vendo, eu vejo tudo, eu vejo o seu olhar para o irmão, eu vejo a irmã que não conversa com o irmão, eu vejo o irmão que sai da igreja falando mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do louvor. Jesus fala, eu estou vendo o que o pastor não vê, eu vejo. Ele fala, eu estou no meio do candeeiro, amém? Ele está no nosso meio. Ele fala assim, eu conheço, eu vejo o teu coração, a tua vida, o mundano, ou se você é espiritual ou não. Então ele fala, eu sou. Antes dele empregar algo, ele diz, eu estou falando, porque eu estou no meio, eu conheço vocês. Amém? Quando ele escreve, olha, a igreja de Esmirna, ele diz assim, eu sou o primeiro e o último. Amém? Aleluia. Ele chega, ele fala, olha, fique tranquilo, eu estou com vocês, vai dar tudo certo. Quando ele chega à igreja de Pérgamo, ele diz, eu sou aquele que tem a espada. Por quê? Porque muitos crentes em Pérgamo estavam divididos entre o mundo e as coisas de Deus. E aí Jesus fala, é a espada que define quem é quem. É a espada que mostra, amém? Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, a espada de dois fios é a palavra de Deus, amém? Aleluia, é com a palavra que Deus corta pela raiz. Olha, por exemplo, é a palavra de Deus que condena, por exemplo, as heresias. Por isso que Paulo fala a Timóteo, ei, cuidado com as vãs filosofias, cuidado com as heresias, cuidado com a falsa doutrina. Paulo fala isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela mostra quem é herege. A palavra de Deus, ela mostra, ela condena o misticismo. Havia misticismo em Pérgamo. Olha para você ver, havia modismo em Pérgamo, havia maus costumes. Paulo falou assim, ó, as más companhias corrompem os maus costumes. A Bíblia diz isso. Então, nós precisamos lutar contra isso. É a palavra de Deus que nos dá o discernimento. Ah, pastor, eu estou tendo é igual o jovem que eu discipulei. O jovem que eu discipulei, ele chegou na igreja e tinha uma namorada. E eles vieram de outro lugar, de outra igreja, e eles praticavam sexo normal e achavam que era normal. Um dia nós fomos orar no monte, a namorada dele ficou endemoniada mais de 1 hora. Era uma possessão do demônio. Nós repreendia, dali a pouco ela ficava ruim de novo. Irmão, pensa num dia difícil. E aí, fui conversar com esse jovem filho. Vocês estão em pecado. Ah, não, pastor, eu até estava tocando lá na outra igreja. Eu até participava das coisas. Vocês estão em pecado. Não, pastor, me fala uma coisa. Você faz sexo com ela? Eu falei, mas qual o problema? Está entendendo? Falta de conhecimento. Não. Quando ele entendeu o poder da espada de 2 gumes, ele falou, parei com isso, pastor. Deixou tudo aquilo. A moça não quis nada com Deus, foi embora, porque ele falou para ela assim, eu entendi, Deus condena essas coisas. Aí ela falou, você não vai mais fazer sexo comigo? Ele falou, não, enquanto a gente não casar. Ela falou, então eu largo de você e vou embora. E ela largou e foi embora, ele ficou aí sozinho. Sofreu, gostava da moça, mas ele foi fiel. E quando nós somos fiéis, Deus sempre nos abençoa, irmão. Guarda essa palavra no teu coração. Quando nós somos fiéis, Deus cuida de nós. Deus preparou para ele uma outra moça, ele casou do jeito, tudo certinho. Eu fiz o casamento dele, hoje ele é uma bênção.
Glória a Jesus. Mas ele teve que olhar para a espada. Deixa eu te falar uma coisa para você. Tem uma espada apontada para você. Você precisa olhar para ela. E ela corta tanto para um lado, tanto para o outro. O que é esta espada? É a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Aleluia. É a palavra de Deus que nos faz discernir se somos mundanos ou não. Como discernir, né? Eu já falei aqui, o crente mundano, o crente espiritual, eu já falei sobre isso. Nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Diga para o seu irmão assim: irmão, você precisa dar crédito à palavra de Deus. Amém? Aleluia. Se a palavra de Deus é importante para você, então você aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Havia duas qualidades na igreja de Pérgamo que chamou a atenção de Jesus. Olha para você ver, o texto diz assim, ó: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Quer dizer, Jesus falou assim: vocês estão morando em meio ao inimigo. Vocês moram em meio ao inimigo. Mas ele diz assim, ó: contudo conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Oh glória, amém? Você pode dizer, oh glória, diga, oh, aleluia. Sabe por quê, irmão? Eles conservavam. Jesus fala isso: vocês conservam e não negam o meu nome. Então a segunda coisa que eu quero falar para você: a igreja que vence o mundo é a igreja de Cristo, é a igreja que conserva e é a igreja que é fiel ao nome de Jesus. Amém? Por que isso para nós hoje parece, pastor? Eu não tenho problema com idolatria. Nós temos problema com pecado, com um monte de coisa, mas idolatria não. Pelo menos essa idolatria daquele tempo não. Há outro tipo de idolatria hoje. Mas por que Jesus exalta eles pelo fato deles conservar o nome de Jesus? Porque naquele tempo havia muitos deuses naquela cidade que eram adorados. Então você imagina, qual era o maior pecado, qual era a maior tática do diabo para deixar o crente fraco? Idolatria. O diabo fazia de tudo. O imperador, ele pressionava aquele povo a crer que o imperador era Deus. Você acha? O sistema de Pérgamo pressionava a igreja a eles adorarem o deus Atena, o deus Júpiter, né? E eles não adoravam. Jesus fala: olha, por vocês não fazerem isso, olha, eu vejo que vocês conservam o meu nome, vocês creem em Cristo e mais ninguém. Então, o que é que o crente que quer vencer o mundo faz? Ele conserva e ele é fiel ao nome de Jesus. Amém? Aleluia. O que é conservar? É reter. É quando você guarda o nome de Jesus e fala: este nome tem poder. É Ele o Rei da Glória. Aleluia. Amém? Então Ele conserva. Jesus sabe se estamos sendo fiel ao nome dEle ou não. Ele sabe, lembra? Ele anda no meio da igreja. Ele está te dando várias oportunidades. Mas vai chegar um tempo que ele vai ter que reprovar ou aprovar você. E o que vai determinar essa aprovação ou desaprovação são as nossas atitudes. Se nós conservamos, se nós somos fiel a Ele. Havia muitos templos e deuses feitos pelo homem naquele lugar, mas o povo de Pérgamo mantinham-se fiel ao nome de Jesus. Você é fiel ao nome de Jesus? Amém? Quem é fiel a Cristo aí, diga amém. Amém. Quem é fiel a Jesus, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus, nós temos que ser fiel a Ele. Amém. Era difícil vencer a idolatria em Pérgamo. Eles eram confrontados a serem idólatras, mas eles não deixavam se vencer. Muitos eram fiéis. A maioria, eu já falei aqui para você, havia em Pérgamo ali um culto feito ao imperador. As pessoas pagãs eram devotas ao imperador, destacando o nome dele como um Deus. A não devoção ao imperador tinha consequências graves: morte, açoite, prisão. Mas o povo não estava nem vendo. Pode me matar,
Ô irmão, como é maravilhoso, né? A gente, irmão, para o evangelho chegar até você, e a gente não dá valor. Para ele chegar até você hoje, muitos morreram. Muitos tiveram que ser fiel. Muitos foram aprovados e mortos pelo sistema mundano para que chegasse até você e eu. E nós, muitas vezes, não damos valor nisso. Irmão, eles eram tão devotos ao nome de Jesus que eles morriam, mas eles não negavam o nome de Jesus. Eles morriam, mas eles não criam naqueles deuses enganosos. Sabe o que nós vemos hoje? Uma igreja que não conserva o nome de Jesus. Muitos não conservam, irmão. Sabe por quê, irmão? Muitos estão cedendo. Você vê aquele tempo, eles morriam por causa de Cristo. Muitos hoje não aceitam uma repreensão dentro da igreja. E se você tivesse que morrer por Jesus? Se nós estivéssemos aqui agora e entrasse aí uns soldados e falar, olha, quem não negar o nome de Jesus vai morrer. Qual seria a nossa atitude? Porque o país, no Brasil, talvez isso não seja uma realidade, mas em muitos lugares já foi isso uma realidade. Morriam, eram metralhados, famílias inteiras. Nero, sabe o que Nero fazia? Domiciano, sabe o que eles faziam? Eles colocavam famílias inteiras dentro do Coliseu em Roma, para que eles negassem Jesus. E aqueles que não negavam eram comidos por leões, eram mortos à espada, eram mortos à lança. Mas eles preferiam morrer do que negar o nome de Cristo. Irmão, que igreja nós somos, pelo amor de Deus, que tipo de igreja nós somos? Oh, aleluia, amém. Deus está aqui, irmão, amém. E eu não sei, aleluia, o que é que você está esperando? O que você está esperando? Está esperando a manifestação de Deus, Deus aparecer? Deus vir aqui e pegar você pela perna e puxar? Não, Deus está puxando na palavra. Se você não crê na palavra, a maior revelação de Deus é a palavra, amém? Deus pode até revelar algo aqui, nesta noite, sobre a tua vida que está em oculto, aleluia, mas a maior revelação é a palavra. Se você não crê na palavra, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa dar crédito à palavra de Deus, amém? Para que você vença. Quem é que dá crédito à palavra de Deus? É aquele que preserva, é aquele que conserva, aquele que é fiel ao nome de Jesus, amém? Você tem que ser fiel ao nome de Jesus, aleluia, amém? Você tem que ser fiel ao nome de Jesus. Eles eram mortos, eram presos, mas eles mantinham a tua fé. Oh Deus, aleluia. Senhor, faça isso no nosso meio. Faça isso no meio da igreja. Traz esta fidelidade. Traz essa fidelidade para a igreja do Senhor, agora, no século 21, nesses dias. Aleluia, traz para o teu povo. Oh Deus, tem gente que não está nem aí com nada. E um dia, aleluia, olha, Deus vai te lembrar daquilo que Ele falou no altar. Porque Deus tem de misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Sabe, irmão, Deus vai te fazer lembrar de tudo isso. Meu servo falou, meus servos explicaram, mostraram. Sabe por quê, irmão? Porque diante de Cristo não há desculpa suficiente. Não há desculpa tão boa. Porque Ele diz, eu conheço a igreja, eu ando no meio do candeeiro. Ele está aqui nesta noite, amém? Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai.
Oh Jesus, nós adoramos o Senhor. Obrigado por estar no nosso meio, aleluia. Obrigado nesta noite, aleluia, por nos corrigir, porque esta palavra também é para mim, o teu servo. Oh Deus, nós precisamos tanto honrar, glorificar, sermos fiel ao teu nome, Pai, porque este nome, ele está acima de todo nome, aleluia, aleluia. Tua palavra diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor da glória, aleluia. Você precisa ser fiel ao nome de Jesus, aleluia. Havia uma perseguição religiosa muito grande. Será que somos a igreja fiel e conservadora dos últimos dias? Aleluia. Eu quero te dizer, meu irmão, que a tua fidelidade, ela chama a atenção de Deus. E quando somos fiéis, nós agradamos ao Senhor. Olha que interessante. Ninguém talvez via isso. Ninguém reconhecia a fidelidade do povo de Pérgamo, mas o próprio Cristo diz: conheço, sei que vocês conservam e que vocês não negam o meu nome. Sabe quem está falando? É Cristo. Não é o elogio de um imperador, não é um elogio de uma pessoa da alta sociedade, é o próprio Cristo que está falando. O fato de vocês conservar e serem fiel a mim, me agrada. Nós precisamos conservar o nome de Cristo. O que é ser fiel a Cristo? Amém? Olha, quero dizer que a sua fidelidade chama a atenção de Deus. Deus está vendo se você é fiel ou não. Até nos dízimos e ofertas Ele sabe. Porque Ele conhece tudo, irmão. Sabe tudo. Sabe o que é ser fiel a Deus, irmão? Porque as pessoas preferem sofrer com as consequências da infidelidade. Por isso há tantos doentes. Lembra? Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 11, há tantos doentes e alguns até que morrem no nosso meio. Infidelidade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que interessante. A gente gosta, né? A gente gosta muito. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Amém. Mas e a parte A? O salário do pecado é a morte. Sabe quem é que é infiel? É quem está envolvido no pecado. Quem está... olha para você ver. Então ser fiel, porque se você é infiel, você colhe. Mas se você é fiel, você é abençoado. Mesmo, olha para você ver, irmão, mesmo quando o fim é trágico. Você percebe, Pedro morreu, Pedro foi morto, né, por sua fidelidade. Ele disse: olha, não sou digno de morrer igual o meu mestre. Mas mesmo na tua morte, ele foi fiel a Deus. E ninguém se esquece disso. Os homens que marcaram a história para que o evangelho chegasse até você, muitos deles foram mortos porque eram fiéis ao Senhor. Então fidelidade, irmão, não é só ser fiel para ser abençoado. Embora, interessante a gente pensar, exemplo, Deus tem prazer em abençoar aquele que é fiel. Já ouviram falar de Sedraque, Mesaque e Abdenego? Quantos já ouviram falar aí? Levanta a mão aí. Foram aqueles 3 jovens que foram levados para a Babilônia. E quando foi levantado lá, foi estabelecido lá um decreto para que todos se dobrassem diante da estátua do rei. Eles procuraram o rei e disse assim: olha, isso é fidelidade. Fidelidade, irmão, é quando você coloca a tua cara, é quando você se coloca na brecha. Fidelidade é isso, é não ter medo da consequência da sua devoção ao nome de Cristo. Eles vão lá e dizem assim: olha, rei, eu vou dizer uma coisa para o senhor,
nós não vamos se dobrar diante da estátua. Por que eles não iam se dobrar? Porque eles criam no único Deus. Eles sabiam que a idolatria trazia consequências ruins para a vida deles. Ele fala assim, ó, e o Senhor pode nos mandar matar, ele fala, porque o nosso Deus é capaz de nos livrar, e se Ele não livrar, nós estaremos com Ele. É isso que eles falam. E aí o rei pega, joga eles na fornalha ardente. Olha que interessante, quando você é fiel a Ele, aleluia, Ele vai estar sempre com você, mesmo que a dor vir, mesmo que você tiver que passar pelo processo difícil. A Bíblia diz que foi lançado os 3 dentro da fornalha, e de repente alguém olha lá, não vê os 3, cadê? Os 3 estão lá, mas tem mais um. Quem é? É aquele, e é interessante que o outro que está lá tem a aparência do Filho do Homem. Sabe quem que estava? Eu creio. Sabe quem que estava dentro da fornalha ardente? Sabe quem? Era a 4ª pessoa dentro da fornalha ardente, Marquires? Era o Senhor Jesus. Amém? Sabe por quê? Porque quando nós somos fiéis a Ele, Ele entra conosco, Ele vai contigo. Olha, Ele diz, né? Ele diz a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, Ele diz, eu conheço vocês, eu estou com vocês. Quem é que conhece? É quem anda contigo, é quem acompanha os teus passos, é quem sabe os teus pensamentos, é Ele que conhece. Ele entrou na fornalha. Lembra de Daniel? Daniel foi a mesma coisa, fizeram um decreto, não se deve orar a ninguém. Quando precisar de oração, procura o rei. Ele falou assim, não, Daniel continuou a sua vida, e ele continuou orando, e por causa disso, ele foi jogado na cova dos leões. E o rei preocupado, passou a noite, no outro dia, ele fala, ele chama, porque ele ficou pensando, os leões estraçalharam Daniel, mas eu vou chamar ele. Daniel, e aí Daniel responde, ei, eu estou aqui. Sabe, querido, o Senhor Jesus também estava dentro da cova dos leões com Daniel. Amém? Os leões foram totalmente, eles foram assim, tiraram, o Senhor Jesus tirou a fome dos leões, e eles se tornaram diante de Daniel gatinhos. E algum pregador aí diz assim que a juba do leão serviu de travesseiro para Daniel dormir naquela noite. Aleluia. Por quê? Fidelidade. Fidelidade. Sabe o que é isso? Conservar o nome de Deus. Você conserva o nome de Deus? Aleluia. Você é fiel ao nome dele? Amém? Aleluia, nós temos que ser fiel, aleluia, ao nome dele, aleluia. Você percebe que esses homens sobreviveram, mas a vida não era tão importante. O que era mais importante era a sua fidelidade. Isso é ser fiel. Não é a vida mais importante. Eu estou com ele, ele está comigo, aleluia. Glória a Deus, amém? Terceira coisa, a igreja de Cristo dá bom testemunho, amém? Diga assim, a igreja de Cristo dá bom testemunho. Fala mais firme, vai lá. A igreja de Cristo dá bom testemunho. Olha que interessante. O texto diz assim, conservas, versículo 13. Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas, que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Diga assim, Antipas. Amém. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Sabe o que está acontecendo aqui? Olha que interessante. Olha como que é importante. A igreja de Cristo vence o mundo, sabe como? Através do nosso testemunho, Joel. O que é o testemunho? O testemunho é testemunhar de alguém. A palavra testemunho no Novo Testamento, ela significa mártir, e é o que eu estou dizendo aqui. O que é um mártir? É alguém que morre por uma causa. Isso é um mártir. Então, quando a minha conduta, o meu testemunho, como deve ser? Deve ser um testemunho daquele que está disposto a morrer por Cristo. Ele morreu por você. Você está disposto a morrer por ele? Às vezes não é morrer, irmão, não é morrer, isso é espiritual, é morrer para o mundo. O
Quem é que dá testemunho? É quem morre para o mundo, é quem morre para o pecado. Jesus se refere a este homem. Sabe quem era Antipas? Olha aqui, eu anotei aqui, ó. Deixa eu ver se eu anotei aqui, ó. Pouco se sabe sobre este personagem. Ele aparece aqui na igreja de Pérgamo. Não é, presta atenção, não tem nada a ver com Herodes Antipas, nem com nada dessas coisas. Aqui é outro tempo. Este Antipas aqui era um servo fiel a Jesus. E Jesus destaca o nome dele, irmã Vera, dizendo o seguinte: ele foi fiel, minha testemunha fiel. O que é ser testemunha? É aquele que propaga o nome de Jesus, é aquele que está disposto a morrer por causa do nome de Jesus. O testemunho dele era um testemunho aprovado, e Jesus se refere a ele, diz o nome dele: olha, o meu servo Antipas, bom testemunho, servo fiel, ele morreu aqui, mas ele foi fiel. Aleluia, amém? Olha, Jesus se lembra. Então, olha para vocês, pouco se sabe sobre esse personagem que aparece aqui na igreja de Pérgamo. Seria ele um bispo da igreja, do início, né? Devido ao combate à idolatria, foi martirizado. O contexto nos fala que ele teria sido bispo de Pérgamo antes da época de João, evangelista. Foi martirizado durante o período domiciano. Olha do que ele morreu, lembra? Ele morreu como aquele outro homem, aleluia, que morreu lá na igreja de Éfeso, na igreja de Esmirna. Ele também foi amarrado em cima de um touro e puseram fogo. Sabe que touro era esse? Não era um touro, era um touro de bronze. Amarraram ele em cima do touro, colocaram o touro numa fogueira e deixaram ele ali fritando e fervendo até a morte. Ele morreu, mas Jesus está dizendo aqui: meu servo Antipas era de bom testemunho. Testemunha fiel. O seu testemunho é tão importante. A vida que você leva. Por isso, irmão, que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente coloca no altar para pregar. Ah, pastor, eu tenho que tomar cuidado quem a gente põe para cantar. Porque o nosso testemunho é marcante. A pessoa está lá no bar bebendo, aí no final de semana está na igreja e cantando aqui na igreja. Mau testemunho. Não pode. A pessoa está lá no trabalho, e aí ele participa de todas as coisas erradas lá do trabalho. Mau testemunho. Desrespeita o patrão, desrespeita os pais, bate na mulher, a mulher não submete ao marido. Mau testemunho. Esse povo não pode fazer nada na igreja. Jesus, se tivesse que se referir ao seu testemunho hoje, quais seriam as palavras dele? Então, o seu testemunho vence o mundo. Amém? Diga para o seu irmão: seu testemunho vence o mundo. Amém? É isso mesmo. Olha para você ver, a ligação com a testemunha fiel nos mostra o significado da testemunha. A ligação com a testemunha fiel de Jesus, olha para você ver, Jesus se refere à testemunha fiel. Ele fala: esse é meu servo. Lembra de Deus quando ele se refere a Jó? Ele fala: esse é meu servo Jó. Por quê? O testemunho de Jó era bom. Deus se refere ao testemunho deste homem. Jesus se refere ao testemunho de Antipas. A palavra testemunho significa mártir, quer dizer, eu estou disposto a morrer por isso. O testemunho de Antipas foi lembrado por Cristo. A igreja de Cristo dá bom testemunho em meio ao caos. Olha que frase: a igreja de Cristo dá bom testemunho em meio ao caos. Pérgamo era um caos, irmão. Ali havia todas as possibilidades para o crente desviar, para o crente sair dos caminhos do Senhor. Havia ali, irmão, coisas horríveis. Mas o crente permaneceu fiel. A Bíblia diz que Antipas permaneceu fiel. E Jesus se refere a ele. Amém? Aleluia. Amém ou não? Amém. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Quero encerrar em 5 minutos falando sobre a última coisa. A igreja de Cristo, aleluia, ela é contra a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Pastor, o que é isso?
que é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão, presta atenção, Balaão foi chamado por Balaque, lembra? Lá no Antigo Testamento, Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Olha para você ver, olha para você ver. Foi chamado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo, mas não conseguiu fazer isso. Balaão era profeta que amava o dinheiro. Quando pago para amaldiçoar, tentou, mas não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Olha para você ver. Então o profeta, né, o Balaão, lucrou, né? Ele tentou profetizar contra o povo por causa de dinheiro, mas ele não conseguiu. Aí sabe o que ele fez? Olha que interessante. Ele tentou amaldiçoar o povo, não conseguiu. Aí ele pegou e chamou Balaque e ensinou Balaque. Falou: ó, eu quero ler aqui para você. Ó. Então o profeta o instruiu, pôs a Balaque a colocar tropeços diante dos israelitas. Instigou Balaque a pôr meretrizes no arraial hebreu para que seduzisse o povo de Deus. Infelizmente os filhos de Israel não eram páreo para tal tentação. Caíram, divertiram-se com pagãs, com elas adoraram os ídolos e comeram o alimento sacrificado, oferecido a estes ídolos. Adoraram no templo pagão de Moabe. Nestes templos as prostitutas cultuais induziam os israelitas a cometerem todo tipo de torpeza. O resultado foi devastador. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sabe uma coisa que mata o crente? É prostituição, imoralidade. Nós falamos um pouco sobre isso no início, mas a Bíblia diz, se você ler o resto do texto, que Deus, irmão, permitiu que 44 mil israelitas morressem por causa dessa situação aqui. Então o que é a doutrina de Balaão? É a imoralidade. Sabe o que é a doutrina de Balaão? E está no meio, é quando nós falamos mal do irmão, é quando nós induzimos o irmão ao erro dentro da igreja. Sabe como nós fazemos isso? Às vezes, irmãos, nós vamos à casa do irmão e falamos mal da igreja, falamos mal do pastor, ou falando mal de outra igreja, e aí o irmão, às vezes, é induzido a falar também. A Bíblia diz que isso acontecia na igreja de Pérgamo. Jesus falou: ó, vocês são a favor da doutrina de Balaão. Então nós temos que tomar cuidado, precisamos tomar cuidado com amor ao dinheiro. Olha para você ver, Balaão não fazia as coisas com interesse. Lembra que eu preguei aqui? Nós devemos fazer as coisas para Deus por amor a Ele, não é por interesse. Balaão só profetizou, tentou profetizar porque estava sendo pago. Ele não conseguindo, ele fez uma coisa pior. Então, cuidado com o materialismo. Amém? Cuidado quando você fala da tua igreja. Irmão, não é só a igreja, é de tudo. Tem gente que fala mal da família. Cuidado. Amém? E cuidado com a imoralidade. Amém? O que é imoralidade? É quando você fica assistindo essas porcarias. É quando você trai a sua esposa. Quando você, às vezes não trai, mas fica vendo outras mulheres, indo em lugares que não devia ir. É imoralidade. Paulo falou assim, ó, fuja da imoralidade. Paulo disse, fugir é correr, é isso mesmo, é literal. Então cuidado com a doutrina de Balaão. Sabe o que Jesus estava falando? Olha, tem imoralidade no meio da igreja. Amém? E Jesus fala também da doutrina dos nicolaítas. Sabe o que os nicolaítas eram? Eles eram aquele povo. Nicolau foi um dos primeiros líderes da igreja de Pérgamo. E ele dizia o seguinte: ó, você pode amar Jesus, mas também pode pecar, não tem problema. Os nicolaítas eram os crentes que tinham um pé na igreja e um pé no mundo. Estes eram os caras.
Não, pode pecar, não tem problema não. Eles pecavam porque eles achavam assim, quanto mais eu peco, mais a graça aumenta. Olha que coisa, que loucura. Então, irmão, qual é o sentido para tudo isso? Qual é a conclusão desta palavra? Sobre o último ponto, cuidado com a doutrina de Balaão, cuidado com a doutrina dos nicolaítas. Olha para você ver, cuidado com o pecado. Não se brinca com o pecado. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Não se brinca com o pecado, irmão. Aleluia. E eu quero aqui, em nome de Jesus, orar por você nessa noite. Não dispersa não, o culto não acabou não, fica firme aí. Amém? Fica em oração aí agora. Agora é hora de você orar. Amém? Feche os teus olhos aí, comece a orar. Deus está falando conosco nesta noite. Aleluia. Amém? Deus está falando conosco nesta noite. Amém? Aleluia. Através da igreja de Pérgamo, Ele está dizendo, aleluia, que nós precisamos vencer o mundanismo. Não tem como ser crente e ser mundano. Não dá. A Bíblia, o Senhor está orientando as nossas vidas hoje. Você deve ser espiritual. Eu quero, ainda em oração, eu quero ler um texto aqui. Fica orando aí. Fala com o papai. Não sei se essa palavra tem a ver com o teu coração. Aleluia. Mas a Bíblia diz assim, Colossenses capítulo 3, diz assim, ó. Olha que interessante, a Bíblia diz assim, ó. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ele fala assim, ó. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado está à direita de Deus. Olha o verbo, ele usa o verbo buscar. Depois ele fala assim, ó. Pensai nas coisas do alto, lá não nas que são da terra. Aí ele diz assim, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Amém. Ele continua dizendo assim, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Olha o que ele diz, irmãos. Aleluia, Deus está aqui, amém? Você precisa dar crédito à palavra de Deus. Ele diz assim, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos. Olha, ele fala, avareza. O que é a avareza? É o amor ao dinheiro, é o materialismo, que é idolatria. Às vezes você não adora a um Deus, uma estátua, mas você faz de tudo para ter dinheiro. Você é avarento, porque se você não tem dinheiro guardado, você fica louco. Olha para você ver, a Bíblia está dizendo sobre isso. Pois estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E ele diz assim, ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, outro tempo. O que é isso? Nós andávamos nessas coisas antes de conhecer Jesus, antes de conhecê-lo, quando vivíamos nela. Aí ele diz, mas agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ele diz, largue a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Não mintas uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Paulo está ensinando nesse texto que nós devemos deixar o mundanismo.